Nessa manhã eu quero falar um pouquinho a respeito da maneira como você consegue vencer os gigantes que se apresentam diante de você. Eu vou usar a história de Davi e Golias. Essa história é poderosa, tem muito ensinamento. Nós podemos passar dias só lendo esses capítulos e todas as vezes que lermos podemos tirar muitas instruções poderosas de Deus. Quando você começa a compreender quem você se tornou quando você nasceu de novo, você vai compreender por que Davi venceu Golias naquele confronto. Por que Davi, olhando para Golias, que tinha quase 3 metros de altura, Davi era um jovem e Golias era um guerreiro muito experiente. Era praticamente improvável, era uma guerra, uma luta improvável que Davi vencesse. Você pode vencer, eu posso vencer, mas nós temos que compreender que a guerra, a luta, não é nossa, é do Senhor. Que você é forte nele. E se nós aprendermos a ouvir as instruções e obedecer às instruções, tudo dará certo. Imagina Davi naquele confronto, naquele vale. Davi não é um conto de fadas. Davi existiu. Ele esteve nessa terra. Então imagina um jovem naquele dia em um vale, onde um exército inteirinho de Israel temia um único homem. Então imagina o que Davi pensava, como que ele se sentia. Por que ele não teve medo? Porque uma das estratégias de Satanás é o medo. E Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, se não me engano, que nós não ignoramos as maquinações, os ardis, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Você não deve ignorar como Satanás está maquinando contra a tua vida. Uma das coisas que eu amo em Davi, e eu não vou ler isso nessa manhã, mas sempre fica no meu coração, que quando o profeta Natã foi ter com Davi, ele havia pecado ele havia mandado matar um homem para ficar com Betseba. Ele planejou um assassinato. Quando Natã esteve diante dele, Davi não usou de desculpas. Davi não ficou dizendo, realmente, tudo bem, eu fiz tudo isso, mas a culpa era dela. Ela ficou lá se exibindo para mim. Ela ficou atrás de mim, ela ficava me ligando, ela ficava aparecendo. Não, ele não usou nenhum desses artifícios. Simplesmente ele disse, pequei contra Deus. Eu pequei, eu errei. Isso é de extrema importância para você e para mim. Quando você errar, não adianta dar desculpas. Não adianta você jogar a culpa no governo. Não adianta você jogar a culpa no seu marido, no seu pai. Não adianta você jogar a culpa em ninguém. Não seja como Adão lá no Jardim do Éden. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Davi não fez isso. Por isso Davi era o segundo coração de Deus. Davi não se escondia dos seus erros. Davi não tinha medo de Deus, ele sabia quem Deus era. Ele conhecia Deus. Então, nessa manhã, o que pode mudar na sua vida e na minha vida? Quando você entende que Deus enxerga tudo a teu respeito. Quando você começa a pensar que o teu Pai é o Criador do universo. Deus conhece cada estrela que Ele criou. Ele sabe o nome de cada uma delas. Deus sabe tudo a teu respeito. Não adianta você se esconder com desculpas. O mais importante para você nessa manhã, quanto para mim também,
é nós entendermos que Deus nos enxerga. Antes que eu fale com vocês, Ele já sabe exatamente o que eu vou falar. Então eu quero que nessa manhã você comece a prestar atenção no que estava com Davi. E quem era Golias? Como que Davi enxergou Golias? Como que você está enxergando aquilo que você está enfrentando nessa manhã? Como que você se vê? Existe uma nova natureza poderosa em nós. E Satanás não está só atrás de mim, ou só atrás de você. Está atrás de toda a nossa casa. E nós precisamos fazer só algo, como Davi. Conhecer a Deus de todo o nosso coração. Amar a Deus, não se esconder de Deus. Quando o profeta Natã relatou para ele o pecado daquele homem, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ele nem tocou no nome de Betseba, nem falou o nome dela. Ele reconheceu: eu estou errado. E aí nessa manhã você reconhece que você está errado? Isso é o primeiro passo para sairmos de qualquer situação, reconhecer que erramos. E saber que o sangue do Cordeiro é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Isso é poderoso demais. Vamos para Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero começar com o confronto de Davi com Golias. Golias tinha um escudeiro que ia na frente dele. Davi não, Davi foi sozinho. E nós vamos ler depois, não agora, porque eu quero me concentrar naquilo que Davi falou para aquele Golias. Pega 1 Samuel 17, versículo 42. Olha a fala, quando o filisteu estava diante de Davi, o filisteu falou algo para Davi. Nós vamos ver depois a resposta de Davi para esse Golias. Então, Golias tinha uma fama. Então, imagina, Golias era o guerreiro perfeito. Davi era o improvável. Golias representava um inimigo invencível. Israel olhava e era para eles impossível vencer aquele guerreiro. Davi enxergava diferente. No natural, sempre vai ser impossível. Aquilo que eu mais amo nessa história é que Deus revela uma solução que ninguém consegue ver. Aquilo que eu mais amo é que Deus sempre revela uma saída que ninguém conseguiria enxergar. Que ninguém consegue enxergar. Ele tem uma saída. Naturalmente, você não consegue ver. Eu acho fantástico isso. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu penso, Deus tinha uma saída que era uma saída improvável. Era improvável naquela manhã que Golias caísse diante de Davi. E olha só, quando Golias viu Davi, ele falou, versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Golias também enxergou naturalmente. Ele disse, olha que menino, eu tenho 3 metros de altura, quase 3 metros. E você vem aqui trazendo uma Darcizinha na minha frente? Como que a Darcizinha vai vencer? Impossível. Está me ofendendo, acha que eu vou... Pensa que eu sou quem? Só que Golias não sabia quem estava dentro da Darcizinha. Qual era a força dela? A força dela não estava no exterior dela, estava dentro dela. A força de Davi não estava fora dele, estava dentro dele. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Quando ele enxergou o cajado de Davi, ele falou assim, um pau, vem lutar contra mim trazendo um pau, pensa que eu sou quem? Um pedaço de madeira? Que esse pedaço de madeira tem algum poder? Davi estava com a palavra.
Palavra de Deus. Ele tinha a palavra dentro dele. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Pode vir, você estará morto daqui a pouco. Mas olha a resposta de Davi no versículo 45. Risca na tua Bíblia e leia isso, e medita nisso, e nunca mais se esqueça desse versículo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.